Irmãos, eu estou tão cheia de Deus aqui. Tão cheia de uma palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração, que está difícil conter o meu sorriso hoje. Sabe aquele dia que você não consegue parar de sorrir? Sou eu hoje. Porque eu sei que o céu tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? 2 Crônicas 20, nós vamos iniciar do versículo 1 ao 12. Amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Diga isso comigo: não há quem te possa resistir. Porventura, não é Deus maior do que tudo, te diz o Senhor nessa manhã? Vai para o versículo 12 agora. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Ela por si fala e ela por si ministra aos nossos corações. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que tu possas expandir essa palavra dentro de nós. Que ela possa crescer dentro de nós. Que ela possa se tornar a realidade da tua igreja hoje. Que ela possa se tornar uma realidade em cada casa aqui representada hoje, Senhor. Uma realidade em cada pessoa conectada hoje. E faz para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Esse texto de 2 Crônicas é provavelmente o mais amado e o mais conhecido por pessoas. Eu não sei se a epígrafe na tua Bíblia está escrito alguma coisa, se tem alguma letra mais escura em cima, um título em cima do texto, mas a minha tem, e a minha fala: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Fala alguma coisa aí na tua? Esse texto é muito conhecido por uma vitória extraordinária. E no capítulo anterior, versículo 3, 17:3, a Bíblia fala que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. O que seriam os primeiros caminhos de Davi? Seria aquele Davi antes de tanto sangue derramado, depois de sangue injustamente derramado. Seria aquele Davi que tinha o coração puro e reto diante de Deus. Aquele Davi que no deserto, que cuidando das ovelhas, que ali no pasto cuidava das ovelhas, que lutava contra o urso, que lutava contra o leão e dedilhava e adorava o Senhor. Esse Davi. A palavra diz que Deus era com Josafá porque ele andou nos primeiros passos de Davi. Guarda isso no teu coração. Deus tem prazer em quem luta por viver nessa santidade, integridade, nessa busca ao Senhor. Deus tem prazer na nossa busca, Deus tem prazer na nossa entrega. Mas o texto inicia dizendo: depois disto o quê? Depois que Josafá passou por uma carreira, por uma jornada, por dias difíceis, por altos e baixos. Porque a palavra diz que Josafá no início começou bem.
Ele iniciou da forma correta. Capítulo 18, versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, porque Deus o abençoava, porque Deus era com ele. E quando Deus é na tua vida, as pessoas ao teu redor vão enxergar. Pessoas vão comentar, pessoas vão falar, Deus é com ele, Deus é com ela. Impossível, olha a mão do Senhor sobre a vida desse povo. Como eu creio que será em Toronto, olha a mão do Senhor sobre a vida desse povo servindo ali naquela casa. Eu creio nisso, igreja. Josafá começou bem, mas a Bíblia diz, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, mais importante do que a forma que você começou é a forma que você vai terminar. E em nome de Jesus nós vamos chegar todos juntos no nosso foco final, que é o céu, amém? Mais importante é a forma que você vai terminar. E a palavra ainda vai dizer, melhor é o paciente do que o arrogante. E esse homem era um paciente, ele não era um arrogante. A história dele vai nos contar. E ela vai demonstrar que nesse homem, nesse rei, existia humildade. Ele começou bem, mas em um determinado momento da sua vida, ele fez uma aliança inadequada. Ele fez uma aliança errada. E alianças são pactos. Alianças é você decidir trazer para a tua intimidade alguém que você não é obrigado a levar para a tua intimidade. Aprenda com Jesus, ele tinha 12, mas ele levou 3 para a intimidade dele. Todos os serviam, todos caminhavam com ele. Você precisa ter discernimento para entender que não é errado. É pecado você não amar, você não orar, mas não é pecado você não trazer para a tua intimidade. Você não é obrigado a fazer todas as alianças que estão se impondo contra a tua vida. Guarda isso, igreja. Guarda isso, porque as alianças vão determinar o lugar aonde você vai chegar. As alianças que você faz vai determinar se você busca ou se você deixa de buscar. As alianças que você faz vão determinar se você vai viver uma vida em santificação ou se você vai viver uma vida a Deus dará. São as alianças, e alianças destrutivas podem te levar à morte. Em determinado momento ele fez uma aliança com Acabe. Ele reinava em Judá, o reinado estava dividido. Eu já preguei muitas vezes sobre isso aqui. Então eu não vou entrar a fundo em porquê de o reinado ter sido dividido. O porquê Jerusalém ter um rei e Judá agora ter um rei. Judá e Benjamim foram as últimas 2 tribos. Está vendo? Se eu começar a falar eu vou entrar na história inteira. Então depois vocês vão buscar uma pregação onde eu já dei a exposição desse texto, amém? Mas o reinado estava dividido. Acabe reinava em Jerusalém e Judá estava sob o comando de Josafá. Josafá era um homem temente a Deus, mas Acabe não. E aí eles promoveram um casamento entre os filhos para ver se promovia algum tipo de paz na nação. Só que aquela aliança foi destrutiva, aquela aliança não foi bênção para Judá, aquela aliança não foi bênção para Josafá. E na primeira oportunidade que Acabe teve, ele persuadiu Josafá a entrar em uma batalha que não era dele. Disse Acabe, meu povo será o teu povo. Perdão, disse Josafá para Acabe, o meu povo será o teu povo. Ele iniciou seu reinado tão bem, ele buscava a direção de Deus para tudo, mas nesse momento, ele se precipitou e fez uma aliança sem antes consultar o Senhor. Vale dizer que nessa aliança que ele não precisava nem consultar o Senhor, porque Acabe era considerado um inimigo de Deus. Então tem coisas que o Espírito Santo vai te direcionar e que você vai precisar nem consultar Deus. Você sabe que não é um lugar para você estar. Mas como ele se assentou a essa mesa, Acabe o persuadiu a entrar em uma batalha que não era dele. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria hoje, para saber aonde você tem que entrar e aonde você não precisa entrar. Aonde você precisa sentar e aonde você não precisa sentar. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e discernimento para saber, aqui eu falo, aqui eu não falo. Aqui eu fico calado, aqui eu posso liberar. Com esse aqui eu posso contar, com esse aqui não adianta nem compartilhar, porque ele não vai orar por mim. E se ele não vai orar por você, para que você vai compartilhar? Não sangre perto de tubarões.
Que Deus te dê discernimento para saber onde você vai falar, aonde você vai chorar, com quem você vai se alinhar, com quem você vai se aliançar para entrar em determinadas batalhas. Eu acabei de entrar em uma batalha com alguém dentro da cozinha. Ou, perdão, ela entrou em uma batalha comigo, não foi eu que entrei com ela, foi ela que entrou na minha. Dentro da cozinha. Não sei nem o que eu fui fazer lá dentro, mas eu entrei. E ali dentro nasceu uma aliança. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar, igreja. Nós vamos entender na primeira oportunidade, porque ele estava no lugar errado, no momento errado. Na primeira oportunidade, Acabe o persuadiu a entrar nessa batalha. Sabe qual foi o resultado? Ele quase não sai de lá com vida. Acabe, que não temia Deus, Acabe, que não servia ao Senhor, morreu naquela batalha e ele clamou a Deus. Ele ainda tentou. Aí você pode até falar assim: não, mas eu estou nesse lugar porque eu estou tentando convencer fulano, ou ciclano, ou beltrano. Você sabe quando a pessoa quer ou não quer? Não sabemos? Chega um ponto que a gente sabe que está lançando pérolas em lugares indevidos. Chega um ponto que você sabe que já cansou de falar, mas a pessoa insiste em estar no caminho dos pecadores. Salmo 1. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você sabe aonde existe amor e temor a Deus e aonde não existe. E Acabe, por estar nessa mesa, ele até tentou. Vamos consultar os profetas primeiro para saber se é para ir ou não? Aí Josafá, na segunda tentativa, porque Acabe trouxe todos os seus profetas, os 400 profetas que falavam o que ele gostava de ouvir. Já notou que quando a gente quer ouvir algumas coisas, a gente se rodeia de algumas pessoas? Quando a gente teme ouvir outras, a gente não se rodeia de outras? Se rodeie de quem vai te falar a verdade. A verdade, ela pode até doer, mas ela vai te curar. Amém, igreja? Vieram os 400 profetas de Baal. E aí Josafá, eu vejo Josafá dando um passo atrás e dizendo assim: não existe ainda, porventura, um profeta da parte de Deus? Acabe diz: tem. Até tem um sim, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. Tem. Acabe sabia que tinha profeta de Deus. Como nós sabemos que Deus tem sim profeta nessa casa, que Deus tem sim profeta nessa terra. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Você atrai para a tua vida e para a tua casa a unção que você honra. Ele diz: tem sim, mas esse profeta nunca fala o que eu gosto de ouvir. Não, mas é esse que a gente precisa ouvir, traz ele. O profeta chega e fala. Mesmo assim, Josafá entra naquela batalha e por pouco não perdeu a sua vida. Por pouco deixou de chegar em casa. Por pouco tem gente deixando de chegar em casa quase sem vida, porque não tem consultado a Deus primeiro, porque tem entrado nas batalhas erradas, porque tem feito as alianças erradas. Por pouco. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento hoje, sabedoria e graça para saber aonde nós precisamos permanecer e de onde nós precisamos nos retirar. Aonde a nossa fala vai sim ser ouvida, aonde haverá sim temor à palavra de Deus e onde as pessoas não vão querer ouvir. Que haja temor à palavra, porque existia em Josafá, mas não existia em Acabe. Foi ele entrar nessa aliança quando ele chega em casa. Imagine vocês, perto de perder a sua vida. 2 Crônicas 19 fala que o profeta Jeú repreende o rei. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Foi ele voltar para casa, chega a repreensão de Deus, porque Deus cuida e Deus trata daquele a quem ele... Deus repreende aquele filho a quem ele ama. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Aí o versículo 3 vai falar: boas coisas, contudo, se acharam em ti,
porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Observe que Deus nunca mantém os olhos dele só no que é ruim ou só no erro. O Senhor viu o erro de Acabe, mas o Senhor também viu que o coração dele estava disposto a buscar Deus, estava disposto a levar o povo de volta à adoração a Deus. Eu não estou falando aqui sobre desprezo. Eu não estou falando aqui que você precisa desprezar, você precisa jogar fora pessoas, você precisa orar por elas, mas você não precisa se aliançar com todos. Alianças você faz com quem tem o coração voltado para os mesmos projetos que você, para o mesmo propósito que você. Quer chegar no céu, amém? Quer chegar no céu com toda a tua família, quer viver para o Senhor, quer tornar o nome do Senhor conhecido. Meu Deus, eu tenho alianças com pessoas aqui nessa igreja, o meu desejo é ter com toda a igreja, mas existem algumas alianças que a gente sabe que aquele ali está ali e vai se molhar se for preciso, vai se queimar se for preciso, mas vai partir para a batalha. Existem aqueles que você sabe que estão ali e não vão abrir. Propósito, alianças que o céu vai te apresentar. Nesses últimos tempos, nós ficamos durante muito tempo aqui, só eu e meu esposo, pastoreando. E de repente o Senhor começou a mandar tantas pessoas. Deus começou a nos proporcionar tantas alianças que eu já enxergo o que Deus vai fazer. Ele sabia que a gente não ia dar conta, só nós dois. Aí Ele começou a enviar essas alianças que estão compreendendo o propósito. O propósito não são essas 4 paredes, o propósito é Toronto, o propósito é o Canadá. O propósito é o mundo. Alianças que vão te abençoar, alianças que vão te habilitar, alianças que vão te pegar pela mão no dia que você não estiver dando conta e vão falar: levanta, vamos, não para por aí. Não é alianças que vão te ver morrendo e vão falar: é desse jeito mesmo, fulano não presta mesmo, esse casamento não presta mais mesmo, larga. Esses dias uma falou assim para mim: mas fulano falou assim para mim: nossa, tu ainda dá muito caldo. Como assim? Larga esse marido, tu ainda dá muito caldo. Que até o palavreado, se você parar para ouvir, você vai falar assim: como assim? Dê um passo atrás, irmão. São alianças que você não precisa na tua vida. Amém? É caminhando na palavra do Senhor que nós vamos vencer. Josafá volta o povo para Deus. Quando ele chega, quando ele é repreendido, ele volta os olhos do povo para Deus. O capítulo 20 diz: depois disto o quê? Depois de esse homem levar o povo de volta ao entendimento de que era necessário trazer a palavra de Deus. Uma batalha vai se montar, uma grande multidão vai se reunir para vir contra Josafá. E nem sempre problemas são um prenúncio de que você está vivendo de forma errada. Nem sempre os problemas são um aviso do céu: olha, te corrige, você não está pelo caminho certo. Nem sempre os problemas vão surgir porque você não está se conduzindo da maneira certa, ou porque você não está buscando a Deus da maneira correta, ou porque você não tem se entregado ao Senhor da forma que você precisa. Nem sempre. Os problemas na vida de Daniel bateram na porta dele porque ele estava no caminho certo. Então é muito sério você saber separar. É punição de Deus, é correção de Deus, ou são problemas porque Deus quer trabalhar através desse problema? Muitos dos problemas que batem na nossa porta podem ser o próprio Deus procurando uma forma de manifestar a glória dele na tua vida. Quando essa multidão se reuniu para vir contra Josafá, ele reúne todo o povo e ele diz: ele conhecia esse homem, esse rei conhecia as armas de guerra que ele tinha. Ele reúne todo o povo e ele fala: vamos orar, vamos jejuar, vamos nos consagrar e vamos buscar ao Senhor. Quero te fazer uma pergunta hoje: você conhece as tuas armas de guerra? Se você respondeu sim, eu quero te fazer a segunda pergunta: você tem usado as tuas armas de guerra? Porque Deus tem propósito nessa batalha que você está enfrentando hoje. Deus tem propósito nessa batalha e são com as tuas armas de guerra que você vai vencer. Era uma grande multidão da além do mar e da Síria.
E na sua angústia, no seu medo, Josafá foi buscar ao Senhor. Cuidado com as buscas que você tem feito no dia da angústia, no dia da tribulação. O socorro está tão perto. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não tem problema você buscar socorro em alguém, você pedir oração de alguém, você falar, Maria, João, jejua comigo, ora comigo, clama comigo. Mas tem problema você buscar em pessoas antes de buscar em Deus. Esse homem tinha um exército poderoso, era 1.160.000 soldados, mas na hora que vem avisar ele, tem uma multidão vindo pronta para guerrear contra você, ele não reuniu os generais de guerra. Sabe o que esse rei fez? Culto de oração, povo de Deus. Extraordinário isso ou não? Ele tinha generais poderosos. Mas na hora que a tribulação bate na porta dele, ele reúne o povo para orar e para jejuar. Onde estava a confiança desse homem, Maurício? Ele tinha. Olha, é dito que ele tinha o exército mais valente de Judá. Ele tinha valentes ao seu lado, mas quando a tribulação, quando a perseguição, quando a hostilidade se aproximou, ele convocou um culto de oração. Ele disse, vamos jejuar, vamos orar, e é assim que nós vamos guerrear. Ele correu para os pés do Senhor. Que as suas memórias do passado, esse homem tinha quase perdido a vida na batalha anterior. Que as suas memórias do passado não te levem a enxergar uma batalha gigantesca e um Deus pequeno. Que as suas memórias do passado te levem a enxergar que Deus é maior. A batalha pode ser grande, a hostilidade pode ser grande, o problema pode ser grande, mas Deus é maior. Diga isso para você mesmo, Deus é maior. Deus é maior e Deus é na tua vida. Esse homem era um exemplo de entrega e de devoção, como nós precisamos ser. Pai, mãe, avó, tio, que nós sejamos esse exemplo de entrega e devoção pessoal. Ele era um líder, mas quando foi repreendido pelo profeta, ele se humilhou, ele voltou e ele fez reparos na nação para que o povo pudesse novamente servir a Deus com integridade. Vai para o versículo 20, parte 6, B. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele entendia que a força não estava no exército dele. Ele entendia que não estava nas possessões dele. Ele entendia que a resolução daquele problema estava em Deus. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Quantas vezes não há realmente em nós forças? Eu não sei vocês, mas tem dia que eu levanto e realmente não há em mim forças. Mais alguém aqui? Mas a gente se levanta e a gente sabe que não é por nós. A gente se levanta e vai porque Ele é maior em nós. A gente vai, se levanta e segue, não paramos, porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Ele manifestar a glória dEle na vida do povo dEle. Aí versículo 14, olha isso, olha isso. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. 15, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que diz a voz do Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja não é tua, mas é de Deus. Tem pelejas que são suas, mas tem pelejas que você sabe que não são. Pelejas que você pode resolver são suas. Não estou falando de batalha, de sua luta contra a falta de domínio próprio, a sua luta contra a geladeira, contra o doce, contra a balança. Não estou falando de batalhas que você vai vencer você mesmo, pedindo a Deus domínio próprio.
Não estou falando desse tipo de batalha, estou falando de batalhas que você sabe que é o perseguidor vindo para te matar. É dessas batalhas que eu estou falando. É daquelas batalhas que só Deus e você sabem. Quantas noites em claro, quantas lágrimas derramadas, quanto gemido, quanta dor, quanto sofrimento. São dessas batalhas. O lugar certo é aos pés do Senhor. E olha que o rei segue dizendo: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Após o profeta ter falado, vem o rei e fala: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Após a profecia, o rei chega e ele diz: Judá, creiam no que o Senhor acabou de falar. Esse homem era tão temente a Deus. Esse homem tinha um nível de entendimento e de entrega tão incrível. E creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. Ele estava falando: nós vamos prosperar se nós tivermos crença, firmeza no que esse profeta acabou de liberar. Tenha você crença e firmeza no que está sendo liberado do altar hoje. Da mesma forma que ele se levantou, eu me levanto hoje como profeta de Deus e digo: essa batalha não é tua. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. O governo está nas mãos do Senhor. A vida do teu cônjuge, você não é Espírito Santo para mudar a vida de ninguém, você entendeu? Quantas lágrimas e quanto sofrimento que a gente quer mudar as pessoas. Quando eu entendi que eu não sou o Espírito Santo. Eu não tenho todas as respostas, mas eu conheço quem tem. Eu não tenho possibilidades para resolver, mas eu conheço quem tem. Você pode não ter respostas, mas você conhece quem tem. Mas tira esse peso de sobre os seus ombros, Nessa peleja não é você. Não é descaso com ninguém. É entendimento. É entendimento de clamar e saber que você não pode mudar o coração de ninguém. Mas até o coração está nas mãos do Senhor. O coração do rei, está nas mãos do Senhor. Então entregue as tuas causas. Entra para a peleja. Alguém aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que pessoas aqui hoje tiveram dificuldade de sair de casa para vir para esse culto. E tem dias que só nós e Deus sabemos como a gente sai de casa. A vontade era ficar trancada, a vontade era ficar no quarto escuro, a vontade era não ver ninguém. Mas a gente entende que precisa ter um posicionamento. Quero te falar que Deus vai honrar a tua obediência nessa manhã. Eu quero te falar que o Senhor viu quando você se levantou cedo e se preparou para vir, para estar aqui. Deuteronômio 2, 8, 9 e 19 vai falar que inimigos permaneceram aos arredores. Esses inimigos que vinham agora contra Judá, contra Josafá. Quando o povo saiu do Egito para se apropriar da terra, inimigos permaneceram aos arredores. Por que Deus permitiu? Por que Deus permite muitas vezes os inimigos aos nossos arredores? Às vezes tão próximos e a gente enxerga. Deus vai usar até esse inimigo para demonstrar a glória dele na tua vida. Como Deus usou aqui. Vamos seguir lendo o texto? Vai comigo agora para o versículo 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Pastora Roberta, me empresta o meu óculos aí, por favor, pastora. Obrigada. E olha que eu estou com a Bíblia de letra gigante. Tem umas coisas que vão acontecendo com a gente, irmãos, quando a idade vai chegando, que é só Deus que peleja por nós. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Diga bem alto, tomai posição. Agora diz para o teu irmão, toma posição. Toma posição. Tenha um posicionamento de guerra, de entendimento, de entrega. Tomai posição. Olha que interessante. Tomai posição, mas ficai parados. Meu Deus, Deus tem umas ideias, né? Deus tem umas falas que a gente fica assim, como assim, Senhor?
eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Não, você não vai fazer nada. Só apareça, só compareça. Permaneça, é só isso, essa é a tua parte. O que vem daqui para frente, essa é comigo, tá bom? A sua parte hoje nessa batalha é só você comparecer. Digo pro irmão, compareça. Compareça. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amanhã vai para essa batalha, porque o Senhor é contigo. Amanhã enfrenta essa guerra, porque Deus é contigo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amanhã vai, enfrenta mais uma vez esse patrão que tem te humilhado. Amanhã vai, enfrenta mais uma vez essa situação que tem te angustiado. Siga o teu posicionamento, a tua parte é simplesmente essa: se levantar e seguir. Vai. Segue. É o que o Senhor te diz nessa manhã, e como o Espírito Santo ministra ao meu coração. Siga. Essa peleja não é tua. O coração dos teus filhos está nas minhas mãos. O coração do teu marido está nas minhas mãos. O coração desse patrão está nas minhas mãos. Ouça, o coração da imigração, quem manda lá sou eu. O coração dos governos estão nas mãos do Senhor. Ou você acha que existe alguma soberania superior ao teu Deus? Não existe ninguém maior do que Ele. E não existe autoridade maior sobre a tua vida do que a dele. Que todo pensamento maléfico contra a tua vida, te remetendo ao passado, seja arrancado hoje da tua vida em nome de Jesus. Ouça, muitos anos atrás, lá na Moultrie, nós estávamos em um culto e veio um pastor de fora. Era a primeira vez que aquele pastor estava ali naquela igreja conosco. Um homem de Deus. A igreja estava tão pequena, estava passando por um processo tão difícil. E aquele dia eu lutava com alguns conflitos internos. Eu sabia que Deus tinha me perdoado. Uma desobediência que eu havia cometido muitos anos atrás. Mas eu não conseguia me perdoar. Eu não conseguia me liberar. Eu não conseguia deixar aquilo no passado. E eu lutava contra aquilo. E eu via Deus me empurrando para um lugar que eu não queria estar, que era esse aqui. E eu falava, como, Senhor? Porque eu não conseguia me liberar. Eu não conseguia me perdoar. Aquele pastor que não sabia nada da minha vida, ele virou para mim com uma voz de autoridade, parecia um trovão do céu naquele dia. E ele disse, assim te diz o Senhor, as tuas vestes estão limpas. Não ouse dizer que existem manchas na tua veste, porque elas estão limpas. Que o Senhor te libere nesse dia, para entender que você tem esse acesso, que você tem esse nível de acesso, que não é uma autoridade diferente da minha, da que está na tua. O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário para mim, foi derramado por você. Você tem acesso. O véu do templo foi rasgado e agora não são mais só os sacerdotes. Você pode entrar no Santo dos Santos todos os dias e toda hora. E como Josafá, você se lança, você se joga, você chora, você conclama, chama o povo para um jejum, para uma oração. Proclama tempo de santificação, o que nós já fizemos em dezembro. Mas não ficou só lá, nós vamos seguir nessa entrega. Jejum, oração, consagração. As armas que Josafá usou foi jejum, foi oração e foi a adoração. Vamos seguir? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, versículo 20, tá? Pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor o vosso Deus, e estareis seguros. Crê no Senhor e você estará seguro. Você e tua casa estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É aqui nessa terra que está tudo muito difícil que você vai prosperar. Crê no que o Senhor está liberando sobre a tua vida hoje, amém? Faz assim, ó, profeticamente. Creia no Senhor e você e sua casa estarão seguros. Creia nos seus profetas e você e tua casa prosperarão. Aconselhou-se com o povo e ordenou, cantores, adoradores,
Preparem as suas vestimentas e ornamentos sagrados. Quem foi que preparou aí a sua vestimenta e ornamento sagrado? Eu vim preparada. Mais alguém aí? Mais alguém aí? Porque crente guerreia de forma diferente. Crente coloca a sua melhor vestimenta e vai para a igreja adorar. Crente se levanta de manhã e fala: está doendo, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou adorar. E saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Dá um grito de glória a Deus. É Ele na tua vida. Aquieta o teu coração, essa batalha não é tua. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, negue as suas próprias opiniões, negue os seus próprios conceitos, tome a sua cruz e me siga. O Senhor está te chamando hoje para essa autonegação de opiniões próprias, porque você sabe quantos erros já aconteceram quando você decidiu por conta própria. Você sabe das consequências até que você tem colhido porque decidiu por conta própria. Eu quero orar por pessoas que querem dizer: Senhor, é por tua conta, eis aqui em total dependência. É cantando que eu vou entrar na batalha. É cantando que eu vou vencer essa guerra. Eu quero também orar por aqueles que nunca receberam Jesus em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Se existe alguém aqui para receber Jesus, eu quero te chamar para vir aqui para o lado esquerdo. Se existe alguém aqui que quer falar assim: Jesus, vem entrar nessa batalha comigo, vem aqui para o lado direito. Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos e cante. Que eu não posso fazer. Ele pode. Tu pode. Ele é Deus na tua vida. A mudança que eu preciso. Oh, imagine você. Tu pode. Que Ele usou aqueles mesmos inimigos que Ele permitiu ali ficar para glorificar através do nome deles. Através deles. O nome dele na vida do povo dele. Vem me socorrer. Vem, Senhor, vem, Senhor. O meu milagre, Senhor. Aceitar a Jesus é aqui. Aleluia. Canta com força. Canta com força. Eu tomo posse. A Bíblia vai dizer que eles cantaram com toda a voz, com toda a força que existia dentro deles. Eu estava ali cantando hoje. Eu cheguei a cansar. Tal era a energia que eu estava depositando no meu louvor. Tal era antes de subir, eu já estava buscando ar. Tal foi a energia que eu depositei hoje no meu louvor. Eu quero te falar: deposite energia no teu louvor aqui para frente. Pastores, estejam aqui orando por eles, por favor. Por favor, estejam aqui orando por eles. Eu creio que enquanto vocês estão aqui de mãos erguidas, a batalha está sendo vencida. Lá naquela área de insuficiência, a batalha está sendo vencida. Você que está em casa, está nesse momento também recebendo essa oração, dizendo: eu quero receber essa oração. Faça assim com as suas mãos. Faça assim com as suas mãos e diga: essa oração, Senhor, é para mim, é para minha casa. A oração de entrega de Josafá hoje eu faço. Eu creio que Tu és Deus em minha vida e eu creio na palavra que foi declarada hoje neste altar por Tua filha. Eu creio, Senhor, comece a dizer isso. Comece a dizer isso. E eu recebo, Senhor, a Tua vitória em minha vida. Essa vitória extraordinária que não vai fazer sentido para ninguém. Eu recebo hoje essa vitória em minha vida. Eu recebo hoje essa vitória para a minha casa. Eu desejo, Senhor, enxergar o Teu agir na minha vida. Me ajuda, Senhor, a buscar auxílio em Ti. Me ajuda a enxergar aonde eu preciso entrar e aonde eu preciso sair. Me ajuda a enxergar o que precisa ser removido, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu povo saiba esperar em Ti. Que o Teu povo saiba usar as armas que de fato vão causar com que os céus se movam em nosso favor. Que haja determinação dentro de cada coração. Que haja disciplina, que haja entrega, que haja obediência. Amém.
Que a mente deles esteja blindada, Senhor, coração blindado, para dizer: Senhor, não é por minhas forças, porque não existe força em mim, mas é pelo teu poder. É a essência do teu poder que está aqui dentro desse vaso de barro. É por ela que eu vou. É na tua coragem que eu vou. É de acordo com a tua palavra que eu vou. É agarrado nas tuas promessas que eu vou. Diga amém, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Faz assim, fecha a tua mão. Volta para o teu lugar dizendo: a ti a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Mais uma vez, a Ele a glória. Diga a Ele. Sempre, amém. Para sempre, amém. Sempre.